Fala pessoal, como é que vocês estão? Bom, hoje vamos continuar aqui na nossa série, analisando as melhores partidas do Quinto Standard da Domes, torneio que aconteceu aqui na cidade de Praia Grande. Bom, a partida que eu trouxe hoje aconteceu entre Rafael Yuri, de brancas, contra Carlos Neto, de pretas, dois jogadores muito fortes. E bom, o Rafael começa a partida com E4, peão do rei, e E6 pelo Carlos, a defesa francesa. O Carlos que é um grande especialista dessa defesa. Veio D3, que é um lance que leva geralmente para as linhas do ataque índio do rei. Além de D3, as brancas também podem jogar com D4, né? E depois de D5 começa a teoria, né, da defesa francesa. Tem algumas opções como cavalo C3, que é a variante principal. Tem cavalo D2, que é a variante Taj. Tem E toma D5, que é a variante das trocas. Tem E5, que é a variante do avanço. Mas aqui a gente vai cair numa posição de ataque do rei mesmo, tá? D3, D5. Né, esse lance cria já a atenção, né, dos peões. E aqui cavalo D2, né? Então se tiver essa troca dos peões, não vai ter a troca das damas, né? Além de cavalo D2, tem dama E2 também que tem a mesma ideia, né? Mas seguiu o cavalo D2. Cavalo F6, cavalo de G para F3, C5. E aqui a gente já começa a observar, né, essa posição típica dos peões. G3, cavalo C6, bispo G2, bispo E7, roque e roque, tá? Aqui começa o ataque índio do rei mesmo, tá? Ele vem justamente com essa ideia que as brancas vão jogar nessa posição que é E5, atacando o cavalo. E quando o cavalo sai, né? Torre 1. E aqui começa a ter já os planos, né? As pretas elas vão, por exemplo, jogar B5, dama C7, bispo B7. Podem trazer as torres aqui para a ala da dama, né? Traz, por exemplo, a torre para casa de C8. Enquanto que as brancas elas vão querer jogar na ala do rei, né? Graças a esse peão de E5 que ele está ganhando bastante espaço na ala do rei. Então elas podem, por exemplo, jogar cavalo F1, H4, bispo F4. Enfim, elas vão querer tentar um ataque, né? Aqui na ala do rei, contra o rei das pretas. Dama C7, dama E2 e torre 8, que é um lance não tão jogado assim. Aqui geralmente joga mais B5 mesmo, né? E aí cavalo F1, bispo B7 e o jogo vai embora, né? As pretas, enfim, vão trazer a torre para casa de C8. O branco vai continuar no ataque na ala do rei. Mas na partida foi jogado torre 8, né? Cavalo F1, liberando o bispo de casas escuras, né? Para jogar. E aqui foi jogado cavalo F8. Esse lance ele acaba não sendo o melhor lance da posição, tá? Por quê? As brancas, geralmente nessas posições, elas gostam de jogar com H4, tá? Ganhando espaço na ala do rei. E além disso, esse peão de H4 ele acaba sendo incômodo, né? Para esse cavalo quando ele vier para G6, né? Porque se ele vem para G6, o branco muitas vezes ele gosta de jogar H5, né? E aí o cavalo ele é forçado a recuar. Então acaba que esse cavalo F8 aqui é um lance que acaba não contribuindo tanto assim para a posição das pretas. Enfim, cavalo F8, H4 e aí foi jogado o cavalo D4, né? Buscando aqui algumas ideias. Foi jogado o cavalo toma D4 e C toma D4, né? Abrindo aqui a coluna de C. Então aqui as pretas elas vão tentar pressionar, né, nessa coluna. Tentar, por exemplo, trazer alguma das torres para C8, né? E tentar pressionar esse peão de C2. Veio o cavalo H2 e bispo D7, né? Aqui as pretas elas podem tentar, né, algumas ideias como bispo A4,
Enfim, aqui a gente já consegue perceber que as pretas elas têm uma certa pressão aqui na coluna de C, né? Vê o cavalo F3, atacando, né, o peão de D4. Então dama B6, defende o peão. E H5, né, ganhando mais espaço na ala do rei. E tentando algumas ideias, né, como H6, por exemplo. Por isso que foi jogado H6 pelas pretas. E aqui G4, né, que é um lance interessante aqui, ganhando ainda mais espaço, né, na ala do rei. E tentando algumas ideias aqui, né, como G5 a longo prazo. Veio o cavalo H7. E aqui foi jogado C3, né, tentando se livrar um pouco desse ponto fraco, né, de C2, né. Veio D toma C3 e B toma C3. Né? E aqui torre de A para C8. Aqui talvez torre de E para C8, né? Tentar trazer essa torre aqui. Seria uma opção também interessante para as pretas. Porque esse lance ele possibilita a dama voltar para essa casa de D8, né? Se as pretas elas precisarem defender, né, o rei das pretas. Porque aqui de D8, essa dama ela ajuda na defesa do rei das pretas, né? Ela, muitas vezes de D8 ela vem aqui para F8, né? E aí a dama ela fica aqui na defesa do rei das pretas. Seguiu torre de AC8 e bispo E3, né? Atacando a dama. E foi jogado dama 6 nessa posição. Aqui esse lance ele inicia, né, uma pressão em cima desse peão de D3, né? Só que ele tem esse detalhe que ele acaba deixando ainda mais longe, né, a dama das pretas do rei das pretas, né? Então aqui foi jogado dama D2. E aqui é o momento crítico dessa partida, tá? Dessa posição. Porque aqui foi jogado bispo F8, né? Aqui talvez seria interessante jogar dama 5, tá? Por quê? Se as brancas elas fizessem um sacrifício em H6, esse lance ele acaba não funcionando nessa posição, especificamente por causa do cavalo em H7 e do bispo em E7, né? Que acabam defendendo, né, esse sacrifício temático em H6. Porque, por exemplo, depois de bispo tomar H6, G toma H6, se joga, por exemplo, dama H6 aqui, a ideia das pretas podem jogar rei H8, né? E aí o branco ele não tem nenhum ataque direto aqui, porque cavalo G5 não é possível, né? Porque tem duas peças defendendo essa casa de G5. E também não é possível jogar G5 nessa posição, por causa de bispo F8. E a dama acaba caindo, né? Então aqui dama 5 seria um lance bem forte aqui para as pretas. Porque aumenta, né, a pressão em cima desse ponto de C3. Foi jogado bispo F8, né, que é um lance humano também. Mas que é um lance que acaba cedendo o tempo, né? E o tempo é muito precioso, né? Nessas posições de ataque do rei, né? E aí G5. H toma G5, cavalo toma G5, cavalo por, bispo toma. E aqui essas simplificações elas são interessantes assim para as brancas, né? Porque elas acabam eliminando o defensor do rei das pretas, né? Então isso acaba deixando o ataque mais simples de ser executado, né? Aqui, por exemplo, as pretas elas têm que tomar um certo cuidado aqui nessa posição, né? Aqui seria importante jogar dama 3, né? Não foi o lance jogado na partida. Mas aqui uma possível variante era dama F4, dama por C3. As brancas elas cedem um peão, né? Mas elas vão tentar jogar por compensação aqui. Por exemplo, bispo F1, bispo B5, torre de AD1, dama B4, dama G3, RH7, H6 e G6. É uma posição assim difícil, né? Complexa. Né? Por mais que as pretas elas tenham um peão a mais,
o branco ele tem suas ideias aqui, né? Foi jogado na partida um lance que não é o melhor, né? Porque esse lance bispo 7 ele tem um problema grave aqui. Porque ele acaba caindo numa sequência forçada aqui, depois de bispo toma E7 e torre toma E7, né? Que é o lance natural. E aqui dama G5, né? Esse lance é muito forte. Porque ele ataca a torre de E8. E além disso, ele tem outra ameaça que é jogar H6, ameaçando o mate em G7. E não tem como defender as duas coisas. Porque, por exemplo, se joga torre de E para E8, né? Que é o que foi jogado na partida, tem H6. E aqui o ataque das brancas ele é imparável, né? Aqui, se por exemplo joga G6, tem dama F6, né? E não tem como defender, né? Aqui, por exemplo, se joga... E se joga, por exemplo, rei F8, né? Tem dama, toma G7, né? Rei E7 e dama F6, né? E aí o rei ele tem que voltar para F8. Mas aí H7, né? E aí a partida tá liquidada. Bom, essa foi a partida de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dessas ideias do ataque do rei, né? E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.